Cada dia que passa, olhamos para nossos calendários sem perceber que carregamos séculos de história e mistério. Janeiro, fevereiro, março. Nomes que parecem comuns, mas que escondem lendas, deuses, conquistas imperiais e segredos da astrologia. Neste vídeo você vai descobrir o verdadeiro significado dos meses do ano e como eles moldaram o tempo, a história e até o destino da humanidade. A contagem do tempo sempre foi um mistério que fascinou civilizações. Os egípcios seguiam o ciclo do Nilo. Os maias criaram calendários mais precisos do que os nossos. Mas foi em Roma que surgiram os nomes dos meses que conhecemos hoje. Babilônios criaram ciclos lunares, 12 meses, 354 dias. Egípcios introduziram um calendário solar de 365 dias. Júlio César, em 46 a.C., reformulou tudo com o calendário juliano, base para o atual calendário gregoriano. O tempo antes sagrado passou a ser uma ferramenta de poder. Janeiro, o guardião dos portais. Janeiro vem de Janus, o deus romano das portas, passagens e começos. Um ser com duas faces, uma olhando para o passado, outra para o futuro. Janeiro não é apenas o primeiro mês. Ele é um portal, um guardião do tempo. Antigos romanos acreditavam que decisões tomadas nesse mês selavam a sorte de todo o ano. Por isso faziam rituais de purificação, oferecendo mel e vinho a Janus para abrir caminhos. Você já reparou que o ano novo sempre carrega uma sensação de recomeço, como se fosse manipulado por forças maiores? Fevereiro, o mês das purificações. Februários vem do latim februa, um festival romano de purificação. Era o mês em que a cidade de Roma se purificava antes do início do ciclo agrícola. Curiosamente, é o mês mais curto, como se fosse um mês intermediário, um corredor espiritual. No ocultismo, fevereiro simboliza transição. Povos antigos acreditavam que espíritos circulavam com mais facilidade nessa época, sendo necessário afastá-los com rituais. Março, o mês da guerra. Março vem de Mars, o deus romano da guerra. Era o verdadeiro primeiro mês do ano, no antigo calendário romano. Afinal, era o início da primavera no hemisfério norte, e com ela a temporada de batalhas. A energia desse mês sempre foi associada à ação, luta e renascimento. Curiosamente, março é um mês em que muitas guerras históricas começaram. Por exemplo, a Guerra de Independência do Texas, 2 de março de 1836. Primeira Guerra dos Balcãs, 1912, preparativos em março. Invasão do Iraque, 20 de março de 2003. A Guerra da Crimeia, 28 de março de 1854. Coincidência ou influência espiritual do deus da guerra? Abril, ou Aprilis, pode vir do latim aperire, abrir. É o mês em que flores se abrem, portas se abrem e mistérios também. Para alguns historiadores, abril era o mês dedicado à deusa Afrodite, Vênus para os romanos. Esse é o mês da fertilidade, mas também de revelações ocultas, onde a natureza desperta segredos que ficaram adormecidos. Maio, o mês das grandes sombras. Maio vem de Maia, uma deusa romana, ligada ao crescimento, mas também aos mortos. Na Roma antiga, o mês era considerado maldito para casamentos. Acreditava-se que casais que se unissem nesse período atrairiam má sorte. Até hoje, superstições em vários países sugerem evitar decisões importantes em maio. Seria coincidência ou ecos de antigas crenças? Junho, o mês dos juramentos sagrados, dedicado a Juno, deusa do matrimônio e protetora das mulheres. Por isso, muitos casamentos são celebrados em junho, mas Juno também era uma deusa vingativa. Quem a desrespeitava, sofria. Esse mês representa o equilíbrio entre amor e poder, um lembrete de que alianças sempre têm preço. Julho, o mês do poder imperial. Julho leva o nome de Júlio César. Antes era chamado Quintilis, o quinto mês do ano, no calendário romano antigo. Com o assassinato de César, Roma renomeou o mês para eternizar o imperador. Assim, julho carrega uma energia de glória, ambição e traição. O mês em que um homem se tornou eterno. Mas será que essa eternidade é uma bênção ou uma maldição? Agosto, o mês do imperador de ferro. Seguindo os passos de César, seu sucessor, Augusto, também batizou um mês com seu nome. Antes chamado Sextilis, virou agosto. Esse mês carrega uma energia de controle e autoridade. Curiosamente, foi estendido para ter 31 dias, para não ser menor que julho. Uma disputa de ego que ecoa até hoje no nosso calendário. Setembro, o mês da disciplina oculta. Do latim septem, 7. No antigo calendário, setembro era o 7º mês, um número místico em várias culturas. Para os romanos, setembro era tempo de colheita, mas também de guerra. Era o mês em que os generais retornavam a Roma, trazendo riquezas e prisioneiros. Numerólogos acreditam que setembro é um mês de transição espiritual. Representa a conclusão, o fim de um ciclo. Outubro, o mês da caça ao poder. Octo significa 8. Era o 8º mês no calendário romano antigo.
Outubro era o mês das batalhas finais antes do inverno, quando impérios decidiam destinos. Em culturas pagãs, é o mês de portais espirituais abertos, um tempo em que mundos visíveis e invisíveis se aproximam. Halloween, ou Dia das Bruxas, tem raízes nessa ideia. Novembro, o mês dos espíritos. Noven significa 9. Novembro, para celtas e romanos, era tempo de reverenciar os mortos. Várias culturas antigas realizavam festivais para honrar ancestrais. Talvez por isso novembro carrega uma sensação de nostalgia e espiritualidade, como se as fronteiras entre vivos e mortos fossem mais tênues. Dezembro, o mês dos deuses e do renascimento. Décem significa 10. Dezembro era o 10º mês no calendário original. É o mês do solstício de inverno no hemisfério norte, o dia mais longo de escuridão. Antigos rituais celebravam o renascimento do sol. Por isso, o Natal e várias festas de luzes acontecem nesse período. É a vitória da luz sobre a escuridão. Mas também é o mês do encerramento dos ciclos, quando o ano morre e renasce. Nomes que parecem simples escondem séculos de mistérios, guerras, rituais e crenças. Cada mês carrega uma energia única. E ao virar a folha do calendário, você não está apenas mudando de data, você está atravessando portais antigos. Agora que conhece os segredos dos meses do ano, como vai viver o próximo? Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal Melhores Curiosidades do Mundo, ative as notificações e deixe seu comentário.